Olá, estamos começando o InfraLive especial Congresso ABCR Bienal de Rodovias, programa em que vamos conversar sobre os temas mais relevantes para o setor de rodovias no Brasil e apresentar alguns dos participantes do maior evento do setor na América Latina. O Congresso ABCR Bienal de Rodovias acontece nos dias 31 de agosto e 1º de setembro em Brasília. As inscrições estão disponíveis no site do evento www.congressoabcrbrasvias.com.br. Eu sou Dimi Amora, editor da agência Infra, e hoje eu vou receber o ministro do TCU, Antônio Anastasio. O ministro é mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi governador do estado e senador. O ministro vai participar do painel Segurança Jurídica para a Infraestrutura do Brasil, que acontecerá no dia 1º de setembro durante a Bienal de Rodovias. Ministro, muito obrigado por conversar conosco e acho que seria importante que o senhor pudesse falar sobre quais os pontos que o senhor identifica, considerando aí uma experiência vasta em diferentes setores que o senhor tem, como os que o país mais precisa avançar para garantir a segurança jurídica dos contratos de parceria entre o setor público e empresas privadas. Ministro Anastasio, por favor. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito o convite para participar dessa entrevista. Cumprimento a agência Infra por iniciativa. Será um prazer, de fato, estar nesse importante congresso que trata da infraestrutura brasileira. E o tema da segurança jurídica, ele se ressalta cada dia mais como um dos maiores temas, obstáculos e óbices que temos no Brasil para um pleno desenvolvimento de nosso país. Infelizmente, o Brasil ainda não tem uma condição de oferecermos, especialmente ao investidor estrangeiro, um ambiente de previsibilidade dos investimentos, um ambiente de plena segurança, onde ele possa aportar o seu capital e ter a tranquilidade de saber que, com um bom trabalho, uma boa dedicação, ele não terá sustos durante a execução eventual de um contrato, especialmente com o poder público. Então, de fato, nós temos entre nós ainda essa mácula, essa jaça que temos de superar. Também não adianta ficarmos tão somente lamentando. Aliás, me lembra a famosa frase do então ministro da Fazenda, Pedro Malan, que disse que no Brasil até o passado é imprevisível. Então, isso é muito ruim para o país, para a consolidação da imagem nacional. O tema da segurança jurídica tem sido, ao longo dos últimos anos, felizmente, objeto da preocupação da agenda nacional, não só dos governos, do Congresso, do mercado, dos atores econômicos, mas também da academia e até da imprensa e da opinião pública, porque a insegurança jurídica ela graça em vários segmentos. Ela ataca o servidor público, o agente, especialmente aquele que decide, ela também prejudica o cidadão comum, que fica à mercê de interpretações, e, de modo especial, prejudica e muito aos agentes econômicos, especialmente aqueles, como eu disse há pouco, que mantêm contratos, como foi a indagação, de parceria com o setor público. Na realidade, a ideia de um contrato, que é uma ideia antiga do direito privado, desde o tempo da antiga Roma, da velha Roma, do direito romano, é, de fato, a consolidação de uma situação jurídica estável, para que possa haver investimento, para que possa haver a previsibilidade da alocação daquele esforço em prol daquele determinado objeto. Se nós passamos a ter uma situação no Brasil de insegurança, ou seja, que uma das partes do contrato, que é o poder público, pode alterá-lo ao seu alvedrio, pode criar condições econômicas, tributárias, condições administrativas que afetam fundamentalmente o núcleo duro desse objeto contratual, isso leva a um temor, a um receio, a uma instabilidade para nós conseguirmos, infelizmente, a segurança jurídica plena e os bons investidores. Então, essa é uma realidade. Todavia, é fácil diagnosticar, mas difícil de medicar, porque, infelizmente, o tema da segurança jurídica decorre muito, a meu juízo, minha opinião pessoal, ainda de uma imaturidade, talvez, do estágio de desenvolvimento do nosso país. Nós temos boas instituições, a Constituição de 88 é uma Constituição democrática, saudada e aplaudida, o Poder Judiciário, Legislativo funcionam bem, mas, infelizmente, nós não temos ainda na cultura nossa do dia a dia essa determinação de que as normas têm de ser estáveis, a interpretação tem de ser estável, a garantia contratual tem de ser estável. E, por isso mesmo, eu, enquanto parlamentar, apresentei um projeto de lei que foi transformado em lei, felizmente, a Lei 13.655, chamada Lei da Segurança Jurídica, que
que alterou a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, exatamente para determinar, entre vários princípios de direito público, que houvesse essa estabilidade, especialmente da interpretação, para permitir que os agentes públicos, os contratados, aqueles que têm negócios, parceria com o poder público, fiquem numa situação de maior conforto e de maior segurança ao decidirem. Porque, do contrário, é o famoso apagão das canetas do meu eminente colega, presidente Bruno Dantas, que as pessoas resolvem não decidir no setor público. E no setor privado, é o investidor que não quer aportar aqui no Brasil o seu capital. Então, esse é um tema fulcral, nuclear, hemorrágico para discutirmos no Brasil, não só na mudança legislativa, mas, sobretudo, no avanço da nossa cultura, na sensibilidade das pessoas com esse tema da segurança jurídica, envolvendo os órgãos de controle, os poderes administrativos, o Ministério Público e o próprio Judiciário, para não haver uma modificação constante da interpretação das normas que leva à instabilidade e, portanto, à insegurança jurídica. Bom, quando foi aprovada a LINDB, houve queixas em grupos no próprio Tribunal de Contas, que, em alguns momentos, eles são... o próprio Tribunal de Contas é classificado como um órgão que cria um pouco de insegurança jurídica nessa área. O senhor chegou aí a alguns... acho que foi no ano passado, e queria saber como é que o senhor está vendo o papel do TCU nessa garantia da segurança jurídica. Em primeiro lugar, é bom lembrar que, quando a LINDB foi apresentada por mim, debatida no Congresso e aprovada, nós vivíamos um momento político diferente do atual. Nós estamos no auge daquelas acusações, de investigações decorrentes de grandes escândalos que tinha no Brasil, e qualquer norma que fosse apresentada naquele momento que vislumbrasse, na visão de alguns tipos de proteção aos agentes públicos, poderia ser encarada como uma forma de proteger atos ilícitos. E jamais foi essa a pretensão da LINDB. Ao contrário, tudo aquilo que se refere à má-fé, a dolo, ato criminoso, continua e deve ser punido com exemplar rigor pelo poder público. O que a LINDB pretendia, e debateu-se muito isso naquela época, e todos perceberam, é exatamente ajudar na estabilidade jurídica e não permitir uma mudança constante de interpretação que prejudicasse o gestor, o cidadão comum ou mesmo o agente econômico. Por uma circunstância do destino, eu estou aqui há 6 meses, vim para cá esse ano, ao Tribunal de Contas da União, ocupando aqui uma das cadeiras desse colendo tribunal, com muito orgulho, muita honra de estar aqui com meus pares, e desde que eu cheguei aqui, eu tenho observado exatamente o oposto. Eu tenho observado que a LINDB é bem acatada, é bem seguida, nós estamos construindo uma jurisprudência. Nenhuma lei vem como uma lei revolucionária do dia para a noite. A lei não tem esse condão, nenhuma lei tem esse condão. Então, de fato, é sempre um processo de sedimentação, de cultura, de educação, como eu disse. Então, ela vai sendo debatida. Aliás, relembrando aqui outra velha frase, que eu gosto das frases antigas, o antigo ministro Almir Pazianotto dizia: lei boa é a lei velha. Por que lei boa é a lei velha? Porque é aquela que já está consolidada, já está entranhada no dia a dia jurídico das pessoas e já há doutrina e jurisprudência. Então, acho que a LINDB foi bem recebida, não só no TCU, pelos diversos tribunais, tem sido muito bem aplicada e há, de fato, hoje um reconhecimento da sua importância. É claro que ela vai sendo aplicada e constituída no dia a dia pela jurisprudência de todos os tribunais, inclusive pelo Tribunal de Contas da União. E aqui eu já vi de diversos colegas muitos acordos, muitas decisões, adotando explicitamente os seus comandos, que têm causado, de fato, conforto e uma segurança maior. Mas, como eu disse na primeira resposta, não basta a lei, não basta a lei. Há necessidade de uma mudança do nosso comportamento administrativo, dos órgãos de controle, incentivando muito a prevenção. E quero fazer também o registro, um cumprimento especial por dever de justiça ao ministro André Mendonça, hoje do Supremo Tribunal Federal, mas que, como advogado-geral da União em 2019, capitaneou o processo de regulamentação da LINDB através de um ato regulamentado do presidente da República, de um decreto presidencial, e que detalhou diversas passagens. Então, é importante, nós temos a lei e temos o decreto, que ajuda, de fato, que moldura o funcionamento da administração pública no que se refere a um esforço pró-melhoria da segurança jurídica entre nós. Ministro, e acho que a gente poderia terminar o senhor apontando que passos o senhor acredita que temos que dar nos próximos anos para que possamos ser um porto seguro
para os investimentos privados aqui no Brasil? Bem, é exatamente o que eu falava há pouco. É um esforço hercúleo em prol da qualificação dos agentes públicos do Brasil, da qualificação do corpo funcional, debates nos tribunais de contas, Ministério Público, órgãos de controle, tribunais superiores, juízes, exatamente para demonstrar que a questão jurídica ela não está dissociada do mundo econômico. Para progredir no Brasil, para nós desenvolvermos a economia, para gerarmos empregos, para melhorarmos a inclusão social, reduzirmos as desigualdades, é muito importante essa estabilidade da situação jurídica, essa previsibilidade que nós tanto falamos. Então, eu acho que a realização de eventos como esse, que está sendo realizado, entrevistas de tantos e tantos atores que se envolvem nesse tema, são muito importantes para nós, de fato, termos a movimentação, temos, de fato, uma adesão a essa tese. E é bom lembrar que há poucos anos atrás esse assunto nem era falado no Brasil, ninguém comentava em segurança jurídica. Ela já fazia parte do nosso cotidiano. Hoje, nós dizemos, basta, pare aí. A insegurança está prejudicando o Brasil. Então, é jurídica. Então, eu acho, de fato, que nós devemos ser esse caminho do debate, da qualificação e, de fato, do aprendizagem. E, é claro, as leis vão sendo modificadas junto com a sua respectiva jurisprudência para nós podermos dar um ambiente mais seguro para todos os investidores no Brasil, que é o que nós desejamos. Ministro Anastasia, muito obrigado pela sua participação. E em breve nós teremos novos convidados do Congresso da ABCR, a Bienal de Rodovias, aqui no programa. Eu peço que você curta o canal para que seja notificado, né, dos próximos programas. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, ministro. Eu que agradeço. Muito obrigado. E até o próximo programa.